Economia com ela, Juliana Rosa. Bom, Juliana, a gente tem um Banco Central independente, né? E o Banco Central independente não fica esperando a orientação do ministro da Economia, a orientação do Palácio do Planalto, para saber o que dizer, para saber o que fazer. O Banco Central independente, ele mostra as suas garras sempre que ele enxerga um risco ou vê uma oportunidade, e aí, em vez de garras, ele mostra um cenário mais otimista, pois parece que a gente está vivendo um momento em que Banco Central Independente mostra num recado duro, né? Diante do que está acontecendo. Veio aí um recado e é importante. Eu queria que você falasse sobre ele, Juliana. Tudo bem, Oineg? Exatamente. Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio. Tá o trio completo aí, né? Trio Parada Dura de volta. Que bom. Boa tarde para o nosso ouvinte. É muito importante aqui esse recado do Banco Central, onde ele, traduzindo aqui o Banco Centralês, como a gente brinca quando a gente recebe os documentos do Banco Central, no parágrafo 12 desse documento, o documento é aquele ata do Copom, que sempre sai uma semana depois da decisão sobre juros. Semana passada o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75%, taxa que é referência se você precisa tomar crédito, né, pegar um empréstimo, fazer investimento. E a expectativa é que no ano que vem, com a inflação cedendo, o Banco Central comece a reduzir os juros. Então, isso é importante para poder facilitar, né, o pagamento de dívidas, novos investimentos, o crescimento da economia. Só que aí o Banco Central faz um alerta hoje nesse documento, no parágrafo 12 aqui principalmente, falando o seguinte, que gastos demais, assim, traduzindo aqui, se tiver muito gasto público, primeiro você pode fazer o Banco Central enxugar gelo, né? Então o Banco Central está tentando, com juro mais alto, segurar o consumo para forçar os preços para baixo e fazer com que a inflação caia. Só que o governo, se estiver injetando muito dinheiro na economia, acaba tirando o efeito dessa política do Banco Central de puxar a inflação para baixo. Então, o primeiro alerta do Banco Central, olha, se tiver gasto demasiado, né, fora aquilo que é necessário, obviamente, nesse momento para o social, pode ter uma influência na inflação e atrapalhar aqui a tendência de queda da inflação e dos juros. E outra questão é o próprio risco fiscal que ainda está no radar, que o Banco Central coloca aqui, que é o fato de que você tem um momento que é emergencial, mas é preciso deixar claro como é que ao longo dos próximos anos vai se compensar esse aumento emergencial de gastos. Então, sem uma compensação efetiva, a gente pode ter uma desconfiança em relação ao Brasil, nossa moeda perde valor, né? Isso também, um dólar muito alto em relação ao real, gera inflação e também atrapalha o processo de queda da inflação no Brasil. Então, está muito claro aqui, principalmente o Banco Central dando um recado forte por conta de todo esse debate que hoje está na economia, de como é que vai se dar esse equilíbrio entre aumento de gasto por conta de uma necessidade que é emergencial e indiscutível ali para o Bolsa Família, para o Farmácia Popular, mas o quanto que se abriu brechas no orçamento para poder gastar com valores que vão além daquilo que se considera razoável, né? E como é que você vai pagar essa conta depois, ao longo dos próximos anos. Daí faz muito sentido a discussão que o mercado financeiro ontem teve uma queda muito forte, hoje eu estava olhando aqui, você ainda tem aqui um ambiente de bastante cautela por conta do nome do Aloysio Mercadante, ex-ministro, foi ministro do governo Dilma e ele pode ir para o BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E aí ficou todo mundo receoso, porque o Nelson Barbosa até falou ontem, né, que é economista também cotado para assumir alguma posição na equipe econômica, o mercado fica nervoso toda vez que se fala algum nome ligado ao PT. Mas o fato é que o BNDES no governo Dilma foi usado de uma maneira que provocou um rombo gigantesco nas contas públicas, né, com dinheiro subsidiado para poder emprestar juros mais baratos a grandes empresas, chamados campeões nacionais, que são grandes empresas que conseguem se financiar
no mercado comum, né? A pequena empresa que tem dificuldade de pegar empréstimo porque não tem garantia, né? Então, você tem uma preocupação de qual vai ser o papel do BNDES com a nomeação que está sendo se falada, que poderia ser do Aloysio Mercadante. O Mercadante ontem até mesmo falou, né, para Febraban, meio que já deu um recado, né, se reuniu com o presidente da Federação dos Bancos, dizendo que hoje a situação é diferente, que não tem dinheiro para poder fazer as políticas do passado e tal, mas o fato é que está todo mundo receoso, com o pé atrás, e a gente precisa ter uma clareza em relação à agenda econômica, que é o que a gente tem falado aqui todos os dias, né, Eneg? Uma coisa é você falar, outra coisa é você ter claro, com transparência, e não é só mercado financeiro, tem conversado com muito pequeno empresário que fica inseguro em relação a como é que você vai fazer uma decisão de investimento, de contratação, sem saber como é que vai ser a inflação, o juro, se vai ter mudança tributária. Então, quanto antes a gente tiver uma transparência em relação à agenda econômica, mais a gente vai sair desse clima aí que está bastante tenso mesmo, né? Você sabe, Juliana, quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, eu era sempre o primeiro a ser escalado nos jogos de futebol. Sempre o primeiro escolhido. E aí as pessoas escolhiam o meu nome e diziam, ele é o técnico. Porque aí era a garantia de que eu não ia entrar em campo, entendeu? Eu era o primeiro a ser escolhido para nunca correr o risco de eu entrar em campo. Se por acaso eu entrasse em campo, e já aconteceu de ter que entrar em campo, o meu time sofria, mas já ficava sofrendo, todo mundo sofria, e o time adversário começava a festejar. Eu poderia ficar inconformado com o meu time, ficar louco e tal, mas eu poderia também extrair aquilo que eu extraí, uma lição. Ou seja, eu entrando em campo não é uma boa ideia, né? Então, é engraçado o PT falar que o mercado fica assim ou assado quando dizem que o mercadante vai ocupar algum posto na economia. Sendo que o Lula, nos 2 governos que ele comandou, ele não deu ao mercadante nenhum posto, nenhum lugar, nem síndico do prédio onde o mercadante morava, porque ia ter que mexer com o número, ele não queria dar. Aí foi a Dilma que deu a ele o Ministério da Educação, não deu a ele o Ministério, área econômica, nem coisa nenhuma. Aí falam que ele vai para uma área econômica, é uma confusão. E aí ficam com raiva do mercado, é melhor olhar e falar, pô, será que não é um problema nosso, não? Será que a gente não está escalando, tipo o time do Oineg, que chamava o Oineg, já botava como técnico, então já podia chamar o Aloysio Mercadante, você vai ser o presidente do instituto, pega um instituto desses de reflexão qualquer e bota ele como presidente, para garantir que ele não vai entrar no governo. Tem que ter um mínimo de humildade, né? De perceber que se produz um ruído, não cria uma interlocução com o segmento com o qual vai ter que lidar. Não me parece isso tão maluco assim, não? Exatamente. Você tem uma série de inseguranças, por exemplo, para o mercadante assumir o BNDES, ou a Petrobras também se falava, hoje ganhou mais força o BNDES, teria que ter mudança na lei das estatais, que foi uma lei aprovada no período do Michel Temer na presidência para evitar a influência política nas empresas estatais. Então, como o mercadante foi coordenador da campanha do Lula, pelas regras atuais da lei das estatais, ele não poderia assumir o BNDES nem a Petrobras. Então, ou seja, é mais uma também insegurança em relação a mexer numa lei que protege hoje de interferências políticas, de problemas graves, para fazer como o quê, Juliana? Né? E para fazer o quê? Você faz eu estou te interrompendo, mas para fazer o quê? Se você tem uma lei dizendo que não pode ter interferência política, e você vai ter que mudar o artigo dizendo que alguém que pode interferir politicamente vai ser presidente, qual é o sinal que o novo governo está dando? Não é para o mercado, está dando para a sociedade brasileira, para os eleitores, para os brasileiros todos, para o mercado internacional, dizendo aqui é o seguinte, a regra que tem um camarada no BNDES, tá cheio de gente boa para botar no BNDES, tá cheio de gente boa para botar na Petrobras, aí tem que botar um mercadante para produzir um ruído, tem que mexer na legislação para ele poder ser presidente de qualquer coisa. É demais, né, Juliana? É um erro, eu não sei, eu desconfio que isso não vai acontecer, mas é mais torcida do que qualquer outra coisa. Mas sabe o que acontece, Eneg? Esse governo Lula é um governo que tem um desafio gigantesco,
que é a pressão enorme que ele tem para colocar para dentro o PT, todos os partidos que apoiaram ele na campanha, né, que vão além da esquerda. Ele sabe que tem minoria no Congresso, então tem uma pressão. A PEC da transição pode ser adiada, inclusive, né, a votação na Câmara, porque os deputados acham que estão tendo menos atenção do que os senadores tiveram. Então, só para também a gente tentar entender que é um momento, não é um governo fácil, porque é um governo, para poder ter governabilidade, é um governo de coalizão, e o Lula tem que dar conta de uma série de pressões, porque o PT apoiou ele nos piores momentos, então tem um grupo ali também que esteve com ele, né, nos piores momentos, no momento que ele esteve preso. Tem uma série de questões pessoais também, né, que ele, com o próprio Haddad mesmo, né, uma pessoa muito próxima a ele pessoalmente, né, escolhido para a Fazenda. Então, é um momento complexo. Inclusive, na economia, muita gente me fala isso, que como é que vai ser, na prática, esse governo que vai ter que colocar dentro de um mesmo grupo tanta gente diferente, né? Então, como é que isso vai funcionar? Vamos acompanhar. Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana. Obrigado. Obrigada. Bom estar aqui com vocês. Um beijão.